A força de Sansão, a história do homem mais forte da Bíblia. Para ambientar o nascimento de Sansão, Israel estava sob o domínio e opressão dos filisteus. Sansão nasceu como nazireu e foi escolhido por Deus para cumprir sua obra em Israel, sendo dotado de uma força extraordinária para realizá-la. O livro dos Juízes conta a história de sua vida. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou aos filisteus por 40 anos. A Bíblia nos apresenta um homem chamado Manoá, cuja esposa era estéril. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você dará à luz um filho, e este filho, esse milagre, será o próximo libertador de Israel. Este menino prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus." Com este papel, veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes tinha. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto nazireu. Os nazireus não devem beber suco de uva, nem comer uvas ou passas, enquanto estiverem sob seu voto nazireu. Eles não devem comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas, durante todo o período de seu voto nazireu. Nenhuma navalha deve ser usada em sua cabeça. Eles devem ser santos até que o período de sua dedicação ao Senhor termine. Eles devem deixar o cabelo crescer. Isso significava que ele não podia beber vinho ou cerveja, e não podia cortar o cabelo. Curiosamente, o anjo aconselhou a mulher a não consumir vinho ou cerveja enquanto estava grávida, nem a comer nada impuro. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como nazireu, mesmo enquanto ainda estava no útero. Apesar do fato do anjo de Deus estar falando diretamente com ela, a mulher foi ao marido e informou-o sobre o que havia acontecido. Então Manoá orou ao Senhor e disse: "Ó meu Senhor, por favor, deixe o homem de Deus que você enviou vir até nós novamente e nos ensinar o que devemos fazer pelo filho que nascerá." E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio à mulher novamente enquanto ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu com pressa e contou ao marido e disse-lhe: "Olha, o homem que veio a mim outro dia acabou de aparecer para mim." Então Manoá se levantou e seguiu sua esposa. Quando ele chegou ao homem, ele lhe disse: "Você é o homem que falou com esta mulher?" E ele disse: "Sou eu." Manoá disse: "Agora que suas palavras se cumpram, qual será a regra de vida do menino em seu trabalho?" Então o anjo do Senhor disse a Manoá: "De tudo o que eu disse à mulher, que ela tenha cuidado. Ela não pode comer nada que venha da videira, nem pode beber vinho ou bebida semelhante, nem comer nada impuro. Tudo o que eu lhe ordenei, que ela observe." Manoá provavelmente o confundiu com um mero homem enviado do Senhor e disse: "Por favor, fique aqui, e nós prepararemos um cabrito para você." O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada. E aconselhou que, se quisesse preparar a refeição, que queimasse-a como oferta ao Senhor. Quando Manoá colocou o sacrifício queimado em uma rocha conforme solicitado, o visitante fez algo miraculoso. Ele se elevou na chama e subiu ao céu. À vista disso, Manoá e sua esposa caíram com o rosto no chão. De repente, Manoá ficou aterrorizado e disse: "Certamente vamos morrer, porque vimos a Deus." Mas sua esposa disse-lhe: "Se o Senhor tivesse desejado nos matar, ele não teria aceitado uma oferta queimada e uma oferta de cereal de nossas mãos, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem nos teria dito tais coisas como estas neste momento." Então, a mulher deu à luz um filho, e o chamou de Sansão. E a criança cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo de Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão tomou algumas decisões de vida questionáveis para um homem que tinha sido separado para o serviço de Deus desde o nascimento, provando no final que Deus pode usar uma pessoa apesar de si mesma. Sansão desceu a Timna e viu uma jovem filisteia lá. Ele disse aos seus pais que queria se casar com ela. Seus pais tentaram falar sabedoria em sua vida, dizendo-lhe que ele não deveria se casar com alguém que não fazia parte do povo de Deus. Mas Sansão disse a seu pai: "Trazei-na por mulher, porque ela me agrada." Seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava uma ocasião para confrontar os filisteus, pois naquela época eles dominavam sobre Israel. Sansão foi atacado por um leão jovem em sua jornada para Timna, onde sua futura esposa morava. E o Espírito do Senhor veio sobre ele com força, e ele despedaçou o leão com as próprias mãos. Isso foi uma forte indicação de que ele tinha sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural.
Juízes 14, versículos 5 a 7. Então ele desceu e conversou com a mulher, e gostou dela. Poucos dias depois voltou para casar com ela. Quando saiu da estrada para dar uma olhada no leão que matou, se espantou ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Sansão escolheu fazer um enigma aos filisteus em um banquete que provavelmente deveria funcionar como sua festa de noivado. O prêmio por responder ao enigma dentro de uma semana seria 30 mudas de roupa. Nos dias bíblicos, um conjunto adicional de roupas era um sinal de honra e dignidade. Sansão, pensando em sua recente matança e no mel que a acompanhou, disse: "Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura." Juízes 14, versículos 10 a 14. Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. Os filisteus ficaram enfurecidos quando não conseguiram entender o que significava. Os homens ameaçaram matar a noiva de Sansão, que também era uma deles, e sua família, a menos que ela conseguisse fazer com que Sansão revelasse a resposta e a compartilhasse com eles. Assustada, ela chorou diante de Sansão por 7 dias, e finalmente ele não aguentou mais porque ela o havia importunado tanto. Como resultado, ele revelou a solução para ela. Mais tarde, quando os homens filisteus repetiram a resposta, Sansão soube como eles a tinham obtido. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele matou 30 homens filisteus em outra cidade, dando suas roupas a esses homens para cumprir o acordo que ele havia feito. Ele voltou para casa depois disso, mas não com sua esposa. Depois de algum tempo, Sansão causou mais destruição aos filisteus. Ele queria visitar sua esposa, mas o pai dela não o deixava entrar em seu quarto. Ele a tinha dado a outro homem porque pensou que Sansão a odiava. Sansão, furioso com os filisteus, resolveu se vingar. Ele destruiu as suas colheitas pegando 300 raposas, amarrando suas caudas com corda e tochas, ateando fogo nelas e soltando-as em seus campos. Ele queimou não só o trigo que havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Quando os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?", eles foram informados: Sansão, o genro do Timnita, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro. Juízes 15, versículo 6. Então os filisteus a queimaram com seu pai até a morte. Sansão disse a eles: "Já que vocês agiram assim, eu juro que não pararei até me vingar de vocês." Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Depois ele desceu e ficou em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus sitiaram uma vila em Judá para se vingarem de Sansão, enquanto ele se escondia em uma caverna. Para aplacar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram prender Sansão, dizendo que ele tinha causado problemas ao irritar os opressores filisteus. Não perca a ironia aqui. Eles escolheram entregar aos filisteus o homem que Deus enviou para salvá-los dos filisteus. Sansão concordou em ir com eles, apenas depois que prometeram não matá-lo eles mesmos. Quando os filisteus viram a investida de Sansão se aproximando, gritaram. Mas naquele preciso momento, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão de forma poderosa. Isso foi péssima notícia para os filisteus. Você não quer que o Espírito do Senhor caia celestialmente sobre alguém com quem está lutando. Dada sua força, as cordas usadas para amarrá-lo eram insignificantes. Ele encontrou uma queixada de jumento fresco e o usou para matar 1.000 homens. Ele foi capaz de realizar o que seria impossível sem a ajuda do Senhor. Juízes 15, versículos 14 a 15. Depois de concluir seu julgamento sobre os filisteus, Sansão ficou extremamente sedento e clamou ao Senhor. O Senhor respondeu graciosamente, restaurando sua energia, criando uma fonte ali. Foi chamada de Fonte do que clamou por Sansão, e ele julgou Israel por 20 anos. Juízes 15, versículos 18 a 20. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele foi acompanhado por atividade miraculosa. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor desceu sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas. Desde o tempo do Novo Testamento, no entanto, o Espírito do Senhor veio habitar em todo crente. Efésios 1, versículos 13 e 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta e foi para a cama com ela. Os filisteus em Gaza descobriram que Sansão estava com a prostituta e pensaram que o tinham encurralado. Eles guardaram a saída da cidade,
Mas quando Sansão estava pronto para sair, ele simplesmente segurou as portas do portão da cidade junto com as duas colunas e as arrancou, barra e tudo. Ele as colocou sobre seus ombros e as levou para o topo da montanha com vista para Hebron. Você ou eu não poderíamos carregar essas enormes portas à distância em terreno plano. Essa cena serve como prova de que, embora Sansão estivesse fora da vontade de Deus e do que estava fazendo, Deus não o havia abandonado. Ainda. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Juízes 16, versículos do 1 ao 4. Não está claro se Dalila era uma mulher filisteia, mas suas lealdades estavam com eles e seu dinheiro. Os líderes filisteus pediram a ela que persuadisse Sansão a confiar nela sobre de onde vinha sua grande força, para que pudessem dominá-lo, amarrá-lo e torná-lo impotente, e prometeram a ela uma grande quantia de dinheiro por sua ajuda. 3 vezes Dalila tentou descobrir seu segredo, enquanto os filisteus esperavam para emboscá-lo. Cada vez Sansão lhe deu uma história falsa sobre a fonte de sua força, e todas as vezes que Dalila fazia o que Sansão dizia que era sua fraqueza, como amarrá-lo com 7 tiras de couro ainda úmidas, amarrá-lo com cordas que nunca tinham sido usadas, e tecer 7 tranças do seu cabelo em um tear e prendê-las na lancadeira, Sansão sempre escapava. Juízes capítulo 16, versículos 6 ao 14. No final, Dalila usou o mesmo truque que a noiva de Sansão havia usado uma vez quando o traiu aos filisteus. Ela implorou: "Como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo?" Finalmente ele lhe deu toda a verdade porque ela o importunou dia após dia até que ele se cansou. Se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força e se tornaria como qualquer outro homem. Dalila não perdeu tempo. Enquanto ele dormia em seu colo, ela raspou a cabeça de Sansão. E como os líderes filisteus estavam escondidos nas sombras e tinham trazido a prata, ela estava livre para contar seu dinheiro sujo enquanto o feito era realizado. Uma vez que Sansão foi tornado impotente, quando ele acordou do sono, ele disse: "Escaparei como fiz antes e me sacudirei livre." Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila sobre sua devoção a Deus, e isso lhe custou caro. Isso é prova de que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, nunca pode ser mais importante do que seu relacionamento com Deus. Sansão pagou um preço alto por sua transgressão. Os olhos de Sansão foram arrancados, ele foi acorrentado e foi forçado a trabalhar na prisão pelos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus haviam assumido o comando de cada movimento dele. Isso serve como um lembrete de que, quando Deus é removido da equação, Satanás assume o controle da situação. Então os filisteus o agarraram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, amarrando-o com grilhões de bronze. Eles o colocaram para moer grãos na prisão, mas o cabelo em sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Temos a sensação aqui de que Deus ainda não havia terminado com Sansão. Por que precisávamos ser informados de que seu cabelo, que era a fonte de seu poder, começara a crescer novamente? O retorno de seus cabelos foi um símbolo externo, de que ele estava internamente arrependido ao voltar para Deus. Seu arrependimento se tornaria aparente em sua próxima oração ao Senhor. Para capturar toda a sua atenção, às vezes Deus tem que te levar o mais baixo possível. Sansão estava no fundo do poço. No entanto, seus cabelos começaram a crescer novamente. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagom, enquanto Sansão triturava grãos na prisão. Estavam todos prontos para se alegrar que sua divindade havia entregado seu inimigo a eles. Em sua reunião, os filisteus estavam animados. Eles convocaram Sansão para entretê-los, colocando-o entre as colunas do templo. Eles estavam se colocando em uma posição para falhar ao fazer isso. O templo estava lotado, e provavelmente havia 3.000 pessoas no telhado. Reconhecendo isso, Sansão suplicou a Deus pela última vez para que o capacitasse a derrubar o telhado dos filisteus sobre eles. Juízes 16, versículos 23 ao 28. Agora, o templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então Sansão orou ao Senhor: "Soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, fortalece-me mais uma vez, e me permite com um golpe vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos."
Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais opressores de Israel naquele dia do que tinha matado em todos os outros dias de sua vida. Sansão, infelizmente, havia sucumbido à cultura idólatra ao seu redor e tomado decisões ruins. No entanto, em Hebreus 11, versículos 32 ao 33, Sansão é mencionado no rol da fé, juntamente com outros heróis do Antigo Testamento como Daniel. Embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele acertou uma coisa: ele acreditava que Deus poderia usá-lo para realizar sua vontade. Portanto, vamos confiar em Deus, nos submeter à sua agenda para nossas vidas e dar-lhe tudo o que temos. Obrigado por continuar conosco até o final. Comente aqui o que achou sobre o declínio e o último golpe de Sansão. Deixe seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. Também há outras grandes histórias do povo de Deus, como o dia que Deus fez o Deus dos filisteus cair aos seus pés. Para assistir à sua história, clique no link que estará na descrição.